Olá pessoal, e hoje eu irei falar sobre 6 organizações do lado sombrio que concorrem com o Sith. Então, se você acha esse tema interessante, se inscreva no canal para fazer parte do Império Galáctico, use a força para clicar no like e no sininho, também compartilhe com os amigos para aumentarmos o nosso exército, e feito isso, vamos começar! Os Sith são os maiores inimigos dos Jedi. Eles eram seres sensitivos à força que mergulhavam nas artes do lado sombrio, mas não são todos os que exploram a escuridão que são Sith. Você sabia que em Star Wars existem certos grupos do lado sombrio da força que não são Sith, e alguns até mesmo rivalizam com eles, sendo extremamente perigosos e talvez até piores do que os temidos Sith? Pois é, nesse vídeo eu vou falar sobre algumas dessas organizações para vocês, mas só se vocês deixarem um like e comentarem a hashtag SWH. Então faça isso e vamos lá! Irmãs da Noite. As Irmãs da Noite provavelmente são a organização mais conhecida das que estarão presentes nesse vídeo. Uma lenda conta que uma Jedi foi exilada em Dathomir, e lá ela ensina sobre a força para as que viviam no local, e suas filhas deram origem às primeiras bruxas de Dathomir, e as Irmãs da Noite são uma seita de bruxas de Dathomir, que acreditavam que os Jedi e os Sith usavam termos estranhos, falando de força unificadora e força viva, o que para as Irmãs da Noite eram manifestações das divindades gêmeas, que eram a deusa alada e o deus com garras, que as concediam habilidades mágicas poderosíssimas. Mas mesmo elas não se considerando seguidoras nem do lado luminoso, nem do lado sombrio, é certo que seus poderes têm fonte no lado sombrio da força. O próprio mundo onde elas vivem, o planeta Dathomir, é como um santuário de energias do lado sombrio. Para as Irmãs da Noite, é um mundo cheio de espíritos que trazem bênçãos. A base para seus poderes era um icor espiritual de cor verde, que vinha da canalização com a deusa Lada, que traz o icor ao reino físico, e podia ser manipulado de muitas formas por uma xamã habilidosa das Irmãs da Noite. Profetas do lado sombrio. Dort Cognus foi uma Sith da linhagem de Darth Bane. Ela era uma devota da regra de 2, e assim teve um aprendiz, chamado Darth Millennial. Entretanto, esse aprendiz não concordava com a doutrina que sua mestra seguia, e com isso os dois se desentendiam. Então Darth Millennial abandonou Cognus e foi para Dromund Kaas, um mundo com muita história Sith. Lá ele estudou sobre filosofias controversas do lado sombrio e fundou uma nova ideologia, a Força Sombria, se considerando um profeta supremo escolhido pela força. Os praticantes da filosofia de Millennial eram profetas do lado sombrio, que continuaram ativos mesmo com a morte do Sith, e podem ser considerados como uma facção dissidente da Ordem Sith. Esses profetas se mantinham escondidos ao passar dos séculos, aprendendo o uso do lado sombrio da força para realizarem previsões sobre o futuro. Entretanto, eles chamaram a atenção de Darth Sidious, que converte os profetas à sua causa. Um deles se tornou um dos conselheiros do Imperador Palpatine. Os profetas até mesmo preveram a destruição das 2 Estrelas da Morte e a derrota de Sidious. Porém, com sua arrogância, Palpatine não acreditou neles e chegou a rir disso. Mas ele também ficou furioso e, com medo de sua ira, muitos profetas o deixaram. A maioria deles tinha sido dada como morta, mas os sobreviventes fundaram a Igreja do Lado Sombrio, composta de falsos profetas. Feiticeiros de Rand. Governantes máximos do Retiro New, um conjunto de 12 aglomerados estelares das regiões desconhecidas da galáxia. Os feiticeiros de Rand se originaram a partir da fusão entre 3 seitas distintas, que se juntaram no planeta Rand, e assim após milhares de anos deram origem aos feiticeiros de Rand, um grupo sombrio que expandiu seus territórios para o Retiro New. Mãe Talzin das Irmãs da Noite considerou eles como os mais enigmáticos dos concorrentes do lado sombrio. Os feiticeiros também eram conhecidos como Rangits e não acreditavam na força, mas sim no que para eles era um poder muito maior do que ela, o que chamavam de a escuridão, ou o caminho das trevas, que dava aos Rangits poderes especiais. Sua filosofia era baseada na destruição, que segundo eles era a vontade do universo. Os feiticeiros viam a destruição como uma mudança permanente na estrutura universal.
Dessa forma, um vazio era criado, e esse vazio era um fundamento da verdade. Os membros da organização tinham muitos poderes misteriosos, como a visão das trevas, que era uma habilidade de enxergar vários futuros e assim escolher o resultado desejado. Contudo, isso nem sempre funcionava. Também acredita-se que essa ordem tem um outro poder, que consistia em uma explosão psíquica capaz de erradicar objetos ou seres vivos. Ordem Mekrossa. Embora seja um clã do lado sombrio ligado ao Sith, a Ordem Mekrossa começou com outro propósito. Ela surgiu na era dinástica do setor Tapani, com um grupo de nobres sensíveis à força, que jurou proteger a Casa Mesete, uma coligação de famílias ricas daquele setor. A Ordem ganhou riqueza em número, enquanto a Casa Mesete continuou estável e poderosa. A Mekrossa se especializava em técnicas de assassinato e espionagem. Essa ordem então teve um crescimento contínuo por mais de 2 séculos, e aos poucos foi corrompida pelo Sith, devido à líder da organização trazer ensinamentos Sith para o grupo, que chegou a apoiar a devastação causada por Exar Kun durante a Grande Guerra Sith. E por isso os Jedi eliminaram grande parte dos membros da Mekrossa, mas alguns sobreviveram, porém a maioria dos restantes não era adepta à força, e assim os usos de ensinamentos Sith foram abandonados, e os assassinos aprenderam mais técnicas de artes marciais e treinaram para sobreviver em ambientes tóxicos. A organização se manteve secreta durante muitos séculos, sendo extremamente cautelosa quando se tratava de conseguir novos agentes para o grupo. Black Guard. Formados por um ex-membro da Irmandade da Escuridão, eles se firmaram no planeta vulcânico de Mustafar, mas ao contrário do que muitos creem, eles também operavam fora de lá. Os membros da Black Guard acreditavam que sempre deveriam aprimorar seus conhecimentos sobre a Força. Para isso era necessário conhecer todas as culturas e filosofias da Força pela galáxia. E com isso, haviam agentes do grupo ativos em outros planetas além de Mustafar. Eles não acreditavam nem no lado sombrio nem no lado luminoso, mas sim que isso era algo que estava dentro de cada indivíduo, procurando equilíbrio entre os dois lados da força. Contudo, eles eram semelhantes aos Sith, usando sabres de luz de lâmina vermelha de diferentes variações no cabo. Darth Sidious mantinha agentes dentro desse grupo, pois assim ele saberia de qualquer nova descoberta na força encontrada pelos Black Guard. Escultores de Crovar. Os escultores de Crovar eram uma ordem de usuários da força do planeta de mesmo nome. Sua origem data de 1000 BBY, quando uma nave fugiu da Batalha de Rusan e caiu em um mundo desolado. Os sobreviventes se dividiram em clãs e lutaram pelos recursos que restavam, mas ao passar dos anos isso acabou em uma regressão tecnológica. Alguns dos sobreviventes demonstraram acesso à força e foram chamados de Shapers. Eles tornaram-se líderes de seus clãs, desempenhando papéis de xamãs de batalha e adotando os caminhos do lado sombrio, mas de uma forma semelhante à feitiçaria. Possuíam habilidades ligadas ao aproveitamento e à manipulação de elementos da natureza, como fogo, terra, água e ar. Os indivíduos do grupo geralmente se especializavam em um elemento específico para a utilização. Meinthausen alega que, assim como as habilidades das Irmãs da Noite, os poderes dos escultores de Crovar também vinham dos espíritos de Dathomir e que eles estavam mal orientados em relação a isso, pois não escutaram os espíritos de maneira tão clara como elas. Os Shapers eram muito desconfiados em relação à tecnologia e também à força, caso esta não seja apresentada como os poderes usados por eles. Os escultores eram considerados agressivos, supersticiosos e primitivos, além de não serem diplomáticos, mas sim focados em guerras e combates diretos, já tendo entrado em um breve conflito com os Jedi, mas a paz acabou reinando entre eles e os Jedi até ensinaram técnicas da força para esse grupo. Assim, alguns Shapers decidiram sair de seu mundo para conhecer outras filosofias da força, mas a maioria deles ainda permaneceu em seu planeta original, o planeta Crovar. E o que vocês acham desses grupos do lado sombrio? Qual a sua opinião sobre eles? Você acha que alguma dessas organizações realmente seria uma ameaça para a Ordem Jedi e para a Ordem Sith? E também existem outros grupos sombrios que não são Sith, além dos mostrados aqui, que se vocês quiserem eu posso trazer uma parte 2, com mais alguns grupos concorrentes do Sith.
mas só se vocês pedirem isso nos comentários com a hashtag SWH. E se você gostou desse vídeo, peço que por favor se inscreva no canal para fazer parte do Império Galáctico, também compartilhe com os amigos para aumentarmos o nosso exército, deixe um like e ative o sininho para sempre receber as notificações e ficar por dentro de tudo que sair por aqui. E até mais, tchau!